E aí pessoal, beleza? Eu sou o Thiago Ribeiro, da Charts for Share, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um indicador que é muito interessante para as empresas controlarem quanto eles estão no caminho certo quando a gente fala em relação a metas, tá? Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, a gente tem alguns indicadores que falam do faturamento diário que aconteceu, a média desses faturamentos realizados até o momento, bem como o que faltaria até o fim do mês, nesses últimos 3 dias, nesse exemplo que a gente está mostrando, para que a gente possa bater essa meta, o quanto em reais a gente deveria fazer, de forma ilustrada, né, como é que a gente poderia bater essa meta. Então nós temos aqui o faturamento, temos o gap diário, que é o que eu comentei agora com vocês, e temos aqui a média, que é tratada nesta linha aqui. Com isso é possível que o gestor, ou até mesmo o vendedor, ou quem seja a parte interessada nesse número de quanto eu preciso fazer para bater minha meta até o fim do mês, é importante que eles tenham esse indicador e possam, obviamente, acompanhar e estabelecer talvez planos de ação para melhoria, ou os famosos POPs, né, procedimentos operacionais padrão, para formatar e formalizar alguma ação que ele fez, deu resultado e pode virar um padrão para todos os usuários. Então essa é uma das ferramentas que a gente trata isso aí. Para executar isso, a gente vai precisar fazer um quadro parecido com esse aqui, para que a gente possa ter alguns indicadores interessantes para a gente tomar essa decisão, tá? Então, no exemplo que a gente tem aqui, esse quadro, vou até dar um zoom nele para ficar melhor aí para a gente ver, né? Ele vai me falar aqui, por exemplo, um mês que eu estou tratando nesse momento, né? Bem como o dia que eu estou tratando no meu banco de dados, de até, a quantidade de dias corridos que eu estabeleço, se eu quero tratar finais de semana ou não, se a gente vai ver, a quantidade de dias que faltam para finalizar esse mês, bem como o faturado até o presente momento, faturado por dia em média, a projeção se a gente manter essa média, não é isso? Bem como a meta que é estabelecida mês a mês, semana a semana, da forma como a empresa ou a pessoa quiser fazer o gerenciamento disso aí. A previsão, caso ele mantenha esse faturado por dia, quanto ele vai fechar ao fim do período em questão, né? Bem como a porcentagem acima ou abaixo que ele vai poder obter acima da meta ou abaixo da meta nesse caso aí. O gap total para bater a meta, ou seja, o quanto totalizado até o fim do mês, no caso aqui faltam 3 dias, não é isso? Falta para ele bater, totalizado R$ 490 mil aqui nesse exemplo que a gente colocou. E o gap diário aqui, se a gente for pegar esses R$ 490 mil, vai dar aproximadamente aí R$ 163 mil para bater essa meta. Pessoal, para construir esse quadro que vocês acabaram de ver, a gente tem uma outra opção também interessante para alimentar aquele quadro que não seja de forma manual. A mais correta que eu vi, que eu vislumbrei para esse exemplo que a gente está trabalhando, é colocar basicamente 4 colunas, uma quinta coluna e uma sexta coluna, apenas como auxiliar aqui para a gente chegar a alguns números, tá? Primeira coluna a gente vai tratar os dias. Segunda coluna, o total faturado em cada um desses dias que eu trabalhei. Essa terceira aqui a gente trata a semana a qual esse dia pertence. Isso é uma tratativa que a gente pode ter mais. Faturamento em vez de diário, a gente pode fazer ele semanal, é uma opção. Bem como uma data um pouquinho mais completa, né, que a gente utiliza aqui para estabelecer se aquele dia, por exemplo, era um fim de semana, etc., como a gente quiser tratar, tá bom?
Essas duas últimas aqui vão tratar basicamente a minha média, para me estabelecer aquela linha que vocês viram, né? Bem como essa auxiliar, ela vai servir para que a gente possa fazer uma análise aí nos dias que faltam, né? Quanto por dia a gente teria que fazer para atingir essa meta, esse resultado ao fim do período de apuração. Bom, pessoal, para falar como é que a gente desenvolveu esse indicador, né, esse gráfico aí de acompanhamento, é importante a gente salientar de onde que vem essas informações, né? Primeira coluna vem os dias, correto? Segunda coluna você também tem o faturamento, que aconteceu dia a dia após dia. E num cenário normal empresarial, essa informação não seria alimentada de forma manual, seria puxada de um banco de dados, na melhor das hipóteses aí talvez, por tabela dinâmica, alimentaríamos isso aqui para a gente ter alguns indicadores, aquele indicador que a gente falou. Nessa coluna aqui em especial, vamos deixar nesse momento em aberto aqui a parte de semana, a gente trata ela especificamente depois. Mas vamos falar dessa coluna aqui. Essa coluna, ela indica para mim o dia da semana, bem como a data, constando apenas dia e mês, que eu estou usando, se vocês forem lembrar lá no nosso gráfico, né, na nossa legenda aqui embaixo, desculpa, no nosso eixo X aqui embaixo, não é isso? Então, para quem está visualizando isso, é um facilitador desde já. Usar o dia da semana e a data com o mês. Lembrando que a gente está se referindo ao exemplo em novembro de 2022, tá? Vamos voltar lá para o nosso indicador, para o nosso banco de dados, né? Então, para fazer essa coluna, o que a gente faz? Concatenamos duas vezes a mesma informação. Qual seria essa informação? Que está contido em B3. Se vocês forem analisar, vou fazer uma prévia aqui só para vocês terem noção. Quando eu boto texto, que é essa fórmula aqui, que converte e formata, por exemplo, um número de acordo com aquilo que você entende que é correto, né? Eu pego a B3. Se eu colocar apenas DD, ele vai fazer isso aqui pra gente, ó. 01. Por que 01? É o dia que eu estou pegando. Se eu pegar F2 na célula e colocar, por exemplo, ano, ele vai pegar 22, porque aqui se refere a 2022. Se eu colocar ano, ela vai virar 2022. Agora vamos fazer uma coisa legal. Se eu quiser pegar um mês de referência disso aqui, eu pego, por exemplo, mês, ela vai virar mês 11, é isso? Estamos falando de novembro, né? Sempre da célula B3, que é a nossa referência que está em azul logo aqui, né? Se eu pegar MMM, ele vai pegar as 3 primeiras letras do nome, que é novembro. Já estamos entrando um pouquinho naquele quesito que a gente tratou lá. Se eu botar 4 M's, M, ele vai me dar o nome completo disso aqui. Se eu quiser colocar tudo maiúsculo, uso uma fórmula antes disso, né, primeira maiúscula, e fecho isso aqui. Vocês vão ver que novembro agora vai ficar com a letra maiúscula, tá? Inicial maiúscula, né? Para fazer o mesmo que a gente fez ali na coluna E, né, a gente concatenar vários campos, nós usamos 2 termos aqui, se a gente puder analisar de forma mais próxima, né? Nós temos essa primeira etapa. Primeiro confere se a célula B3 tem algo. Se for diferente de vazia, né? Se for diferente de vazia, ele vai entrar nessa formulazinha que a gente viu aqui agora. Primeira maiúscula, transforma B3 em texto utilizando DDD. O que isso aqui converte para mim? O DDD, do jeito que ele está aqui, converte para dia da semana. Então, nós temos agora o dia da semana com a primeira maiúscula. E na sequência, para você concatenar um texto com o outro, você usa o famoso I comercial. Eu usei um I comercial para fazer uma separação aqui, só para questão de didática, a gente verificar que existe um espaço, né? E na sequência eu adiciono a outra parte do texto, que é a mesma forma que eu tratei lá o B3, eu vou trazer ele novamente. Só que dessa vez vou trazer a conotação aqui de dia a dia barra mês. Que é o que vocês viram lá, a gente vai trazer os dias barra o ano em questão. Isso nos dá essa formatação que vocês estão vendo aqui. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira parte que eu queria comentar com vocês.
Agora a segunda parte, não menos interessante, diz respeito ao gap diário, tá? E nesse caso aqui, a gente vai ter uma pequena intervenção manual no gráfico, quando a gente tiver um entendimento de que o mês está corrente. E isso pode ser automatizado usando o VBA, por exemplo. Como não é o nosso foco agora, nós vamos tratar isso em fórmula e com uma pequena intervenção manual, ok? Nesse caso aqui, essa coluna, tá? Ela vai receber o gap diário. Como nesse exemplo aqui, nós temos 3 dias que faltam para terminar o mês, eu arrastei ela aqui para mais 3 dias após o meu último faturamento registrado. Aquele quadro a gente já vai ver ele em detalhes, tá, ok? Nesse caso aqui, o que a gente fez? Fizemos uma fórmula relativamente simples. Confere se existe um total naquele dia, certo? Está representado aqui pelo C3 igual a vazio. Tá? Se for vazio, a gente traz o C53. Quem que é o C53? Que é essa parte aqui, ó. C53. Ele está vindo daqui, ó, do gap diário. Nós já vamos calcular e vocês vão entender para onde vai isso aqui. Então, se está vazio, ou seja, não há faturamento nesse dia, ele vai trazer o gap que falta. Se pelo contrário ele tiver preenchido, como é esse caso aí, R$ 149.803, ele vai vir vazio, ok? Aí quando eu arrasto essa fórmula, eu dou um Ctrl C, Ctrl V até aqui, por exemplo, até o fim do mês, vou colar como fórmula apenas, para não mudar a formatação e nem nada, né? Vocês vão verificar que ele não trouxe nada. Porém, a partir do momento que eu arrasto para os dias que não estão preenchidos seus faturamentos, ele traz exatamente aquele gap que falta. E é aqui que vem a intervenção manual que eu comentei com vocês. Sabendo que faltam 3 dias, eu vou lá e puxo mais 3 dias abaixo do último faturamento. Essa é a única intervenção que a gente tem que fazer manualmente para aparecer aqueles indicadores no gráfico. A última coluna, ela diz respeito à média que a gente vai apurar, né, para fazer aquela linha, né, que indica para a gente essa linha aqui, né? Deixa eu voltar lá para dar um zoom menos. Ok. Essa linha de média aqui, né? Depois vocês vão ver que ela está sendo citada aqui embaixo também. O que acontece nesse caso? Para fazer essa linha, eu tenho que fazer um acompanhamento aqui também. É interessante, a forma mais didática de passar isso dessa forma, tá? A gente repete essa média até o último dia, faturado ou não, tá, ok? E aqui em cima, lembra que a gente concatenou um texto e formatou quando a gente tratou lá em dia da semana e a data do mês? A gente fez a mesma coisa aqui. Vocês vão entender que isso aqui a gente vai usar como label, tá? Lá para nossa legenda. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá, ok? Vamos voltar lá para o nosso faturamento. Pessoal, então para colocar essa média, ele está puxando sempre fixo, né? Vocês estão vendo aqui os cifrões, né? No C e no 42, ele está fazendo referência a essa célula aqui, ó. Faturado por dia, tá, ok? Então ele vai pegar a média diária e trazer isso aqui para esse campo. E esse campo eu estou trazendo lá em cima para fazer aquela minha linha de média lá de todos os dias que eu faturei, ok? Agora vamos falar do principal também, né? Esse quadro aqui que a gente está tratando. Pessoal, nesse quadro, a primeira informação que eu tenho é o mês de referência. Normalmente a gente escreveria, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, etc. Existe uma forma de você automatizar isso por fórmulas que permite que após você lançar esses dados, muitas informações que antes eram digitadas, agora podem ser extraídas de forma automática. Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada nesse mês de novembro aqui. A gente novamente usa a famosa fórmula de texto, tá? Então eu deixei todo o texto maiúsculo. Essa é a fórmula que a gente utilizou, correto? E dentro dessa fórmula de tornar tudo maiúsculo, eu coloquei texto. Esse texto faz uma referência à célula B3,
Poderia ser qualquer uma delas. Às vezes eu peguei a primeira como referência, que aqui eu tenho uma data completa. Feito isso, eu converto isso aí em M, M, M e M, que me dá o nome do mês, como a gente lembra lá anteriormente que a gente fez. Feito isso, eu tenho aqui novembro já lançado, tá? A data DAT. Isso aqui é uma outra questão muito interessante. A gente usa uma fórmula aqui também para automatizar isso aqui. O que é interessante eu saber? Qual que é a data inicial que está aqui e a data final até o momento. Para a gente fazer isso também de forma automatizada, existe uma fórmula, na verdade duas, né? Que a gente pode trazer esses números de uma forma muito rápida também, sem precisar de digitar. Imagina, na hora que eu digito isso aqui manualmente, ainda vou digitar isso aqui manualmente, erro o mês, erro o ano, em vez de 2022, coloco lá 2021. Então esse tipo de erro a gente evita quando a gente converte isso tudo em fórmulas. Então a forma que eu usei para fazer isso foi de usar a fórmula, por exemplo, aqui, ó, menor. Então o que ele faz aqui quando a gente faz essa fórmula? Ele busca o menor número dentro desse espaço que eu setei. Seria o total aí possível de dias, né, úteis que a gente pudesse trabalhar. Lembrando um detalhe, tá? Eu estou pegando a primeira menor, por isso que temos o número 1 aqui, dentro desse intervalo que está em azul e fixado, tá? O que eu converto aqui na sequência? Esse menor, quando eu trago ele, se a gente for fazê-lo aqui do lado, só para vocês terem uma noção, tá? Igual menor, ele vai me fazer isso aqui, ó. Vou pegar lá de cima. Vou pegar como se fosse aqui, ó. Dentro desse espaço, vou dar um F4, vou trazer o primeiro menor, ou seja, o menor de todos, não o segundo menor, não o terceiro menor, não o quarto, o primeiro menor. Ele vai me trazer esse número aqui. Esse número, por si só, é uma data interna do Windows. Por quê? Ele trata todas as datas que você vê com barras, anos, meses, na forma numérica, internamente. Conclusão, para converter isso num formato válido, eu tenho que pegar essa data, na verdade eu vou converter ela em texto, né? Em texto. Vou pegar essa data e vou converter ela em dia, mês e ano, por exemplo. Fechou, dei Enter, ele está me trazendo a data agora da forma correta. É assim que trabalha essa fórmula e eu coloquei as duas juntas, né, numa só fórmula e a gente está tratando isso aqui. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Vamos lá? Na sequência, o até recebe também um cuidado menor, um cuidado maior, né, como diz a própria fórmula aqui. A única diferença para a fórmula de cima é que agora a função, em vez de menor, é a maior. E novamente pega o maior número. Número 1, poderia pegar o segundo, por exemplo, terceiro, sei lá, mas nesse caso a gente precisa do maior e do menor para fazer o D até. Quantidade de dias. Essa fórmula é muito interessante. Quando a gente fala de dias de trabalho, tá? A gente pode considerar ou não sábados, domingos, feriados. Nesse caso específico, nós consideramos todos os dias úteis trabalhados. Porém, ignorando sábado e domingo. Então, o que o nosso Excel faz? Nesse exemplo que a gente pegou, né, nessa fórmula aqui, nós temos essa função, essa fórmula aqui, né, dia de trabalho total, ponto INTL. Tá? Qual que é a referência que eu vou pegar? O B3, que é a data inicial, vocês vão ver aqui, ó, peguei a data inicial, né? E depois eu peguei o maior, que eu poderia ter inclusive linkado na célula aqui anterior, mas eu quis colocar ele aqui como maior, que é a mesma fórmula que a gente viu aqui no até. Okay? Eu vou fazer com que a data inicial, né, que vocês estão vendo marcado ali em negrito, e depois a data final. Na sequência, eu tenho aqui o maior, né, o primeiro maior, e na sequência após isso tudo, dentro ainda de trabalho total, eu posso colocar o final de semana. Se eu não coloco nada, por padrão ele ignora sábado e domingo. Quer um exemplo? Vou botar ponto vírgula aqui de novo. Vocês viram lá que agora apareceu uma opção, né, para mim selecionar qualquer uma delas, né?
ele já dá até um descritivo, né? Sábado e domingo são finais de semana, ou somente domingo, ou só domingo e segunda, ou apenas domingo, ou apenas segunda. Nesse caso aqui, quando a gente não coloca nada, ele atribui que seria um, e com isso ele desconsidera nos dias úteis, sábados e domingos. Okay? Total de dias trabalhados 19. E aqui embaixo a gente coloca a quantidade de dias que faltam, tá? Essa quantidade de dias que faltam é uma fórmula também, a priori parece complexa, né? Mas a gente tem alguns facilitadores dentro do Excel para isso, né? Nós sabemos que temos meses com 28 ou 29 dias, que é o caso de fevereiro. Nos bissextos a gente vai ter 29 dias, é isso mesmo? Ou é o contrário, 28 dias? 365 dias e 6 horas, isso, 29 dias, tá? Bem como a gente vai ter meses com 30 e 31 dias, tá? Para a gente pegar o fim do mês corrente, ou seja, novembro, né? O Excel nos dá essa fórmula aqui. Vamos falar um pouquinho dela como um todo, tá? Dia de trabalho, pega o maior, né? Nesse caso aqui eu estou fazendo agora para saber quantos dias faltam, né? Então, se eu pegar o meu dia maior como data inicial, você vai ver que ele vai pegar lá o dia 25, tá? E a gente acrescentou mais um aqui por uma questão de correção da fórmula na hora de calcular. Apenas não se atentem apenas ao fato de adicionar ele aqui. Se a gente fosse tirar esse mais um, por exemplo, vocês vão ver como é que vai ficar daqui a pouco, ok? Para o fim do mês, né, a gente tem o D e até o fim do mês, nós temos uma fórmula que vai dizer que você passa uma data como referência. Nesse caso aqui eu passei novamente lá o nosso B3, se vocês forem ver lá em cima, né? Podia ser qualquer célula, Thiago, com data? Podia. Apenas formalizei que minha célula para referência para mês e para semana, por exemplo, sei lá, ia ser o B3 lá. E a gente colocou 0 na sequência. Então, olha que interessante. Quando eu coloco aqui, quantos meses para frente eu quero tratar? Nenhum para frente, é o mesmo mês. Então, coloco 0. E coloco novamente aqui 1. Ok? Pessoal, feito isso, lembrando que o 1, né, daquele mesmo modelo que a gente fez, a gente está considerando aí sábado e domingo como final de semana e não dia útil, tá? Então vou dar um Enter aqui, vocês vão ver que faltam 3 dias, né? Com base nesse número, né, eu falei para vocês aquela hora, se eu colocasse o mais um aqui, a gente vai tirar ele aqui agora, você vai ver que ele vai dar 4 dias pro final, né? Porque ele está considerando o dia 20, o último dia, né, em questão. Então a gente coloca aqui mais um, tá? Para ele pegar 26 da data do dia 26, que é o dia que eu não tenho nada, né? Até o fim do mês. Então por isso que a gente considera aqui. Lembrando que minha última data é 25, então vai pegar 25 mais um, 26, até o fim do mês, que são esses 3 dias aqui. Tá ok? Bom, na sequência, faturado é uma soma simples, tá ok? Isso aqui não tem muito segredo, soma todos os totais, você vai ter ele aqui, tudo bem? E o faturado por dia, a gente vai fazer uma média simples de todos os valores que a gente tem aqui, tudo bem? Lembrando que quando não tem nada, ele desconsidera para a média, tá? Vai considerar apenas valores. É importante que também não esteja como 0. Se você colocar algum valor aqui, inclusive 0, ele vai considerar na média, tá? Só um exemplo para vocês saberem aqui. Olha a minha média caindo aqui agora, tá vendo? Então vocês retirem esse valor aqui toda vez que forem tratar, tá ok? Você vai ver que minha média aqui, 259, ela vai subir para 350, tá ok? Previsão de faturamento, isso aqui é muito interessante, tá? A meta, né, a gente colocou aqui, um valor que eu coloquei para a gente ter uma, na verdade, a meta, né, eu coloquei fixo, né? E para a gente saber a projeção de quanto a gente vai fechar o mês, lembrando que faltam 3 dias e minha média é 350 mil por dia, né? A gente faz um cálculo também. Essa célula de projeção, ela vai receber um cálculo que é basicamente a C42, que é o 350, vezes a quantidade de dias que faltam, 3,
mais o que eu faturei até o momento, que é 7 milhões e 10 mil reais aí aproximadamente, tá? Isso aqui é uma formatação que depois eu conto para vocês como é que a gente faz isso aqui. Feito esse valor de projeção, nós temos a previsão de quanto a mais ou a menos a gente vai fazer. Isso aqui também é uma formatação que a gente utiliza, ok? Então nós temos aqui o quanto a gente subiu aí. Bom, gap é o quanto falta de meta até o momento, tá? Nós vamos basicamente pegar o que a gente faturou até o momento e a meta. Nesse caso seria meta menos o que faturamos até o momento. Dá um total de 490 mil reais aproximadamente, segue a mesma formatação que vocês viram. Bem como diário, ou seja, 490 mil reais dividido para 3 dias vai dar aproximadamente aí os 163 mil. Se for ver, basicamente uma divisão que a gente faz aí em função dos dias que faltam para a gente fechar o mês, tá ok? Pessoal, esse quadro é o mais importante porque ele mostra um resumo geral do que a gente vai ver no gráfico. No meu dia a dia, eu costumo passar isso para quem é o responsável da área, para quem que toma a decisão. Em alguns momentos eu tomo a decisão em função de algumas demandas que são atribuídas a mim. Eu utilizo reportes como esse, né? Basicamente a gente tira um print de tela disso aqui, cola lá no WhatsApp, cola no corpo do e-mail, sei lá. Existem alguns facilitadores que já mandam e-mail automático com esse trecho da planilha para alguma lista de pessoas previamente setada. É um facilitador que a gente utiliza geralmente em VBA. Então isso nos ajuda na rapidez da entrega da informação para a tomada de decisão. Enfim, chegamos ao nosso gráfico, né? O que a gente fez até o momento foi para alimentar de informações a última e mais importante, talvez, das etapas, que é a construção desse gráfico, tá? É um gráfico de barras convencional, como vocês podem ver. Para a questão de informações, o que a gente tem aqui? Deixa eu habilitar aqui minha tela acima. Deixa eu posicionar, ok. Para que vocês tenham uma noção de como é que a gente tratou isso aqui, ok? Só mandar visualizar. Ok, mostrar guias, muito bom. O que nós temos aqui? Quando a gente clica no gráfico, vocês vão observar que eu tenho algumas opções aqui, né? O gráfico que eu selecionei, basicamente, é um gráfico de colunas, né? Como vocês estão vendo aqui que a gente trata, ok? É o primeiro gráfico aqui em questão, não tem muito segredo. Porém, o segredo, entre aspas, que ele possui é a forma como a gente mostra essas informações, né? A primeira delas, clicando aqui, vamos selecionar dados, tá? Você vai adicionar 3 séries, tá ok? A primeira delas é faturamento dia. Se vocês forem ver, o nome da série é o que vai aparecer na legenda, tá? Aqui posso usar fórmulas ou posso escrever. Nesse caso, escrevi direto aqui faturamento diário. E peguei como informação mês a mês toda essa coluna e 3 dias a mais. Essa é a questão que lá no primeiro dia você já pode projetar e fazer. Como eu falei para vocês, tem que ser manual. A gente pode tratar isso via VBA. Uma das formas possíveis da gente fazer isso, tá ok? Então eu pego todo o período, mais os 3 dias, e construo meu gráfico de faturamento, tá ok? Na sequência, a gente vai fazer o de gap diário. Esse aqui é bem legal, porque vai envolver uma coisa que a gente fez lá na frente. Quando você pega aqui o gap diário, tá ok? A gente vai ter aqui aquela fórmula que a gente criou e que deixa tudo zerado caso não esteja preenchido aqui na frente, se eu não me engano é faturamento ou a data, né? Nesse caso, tanto faz um campo ou outro. Se estiver vazio, ele vai trazer vazio. Se não tiver vazio, ele vai trazer o gap diário, que nesse caso aqui é R$ 163.670 reais, aí aproximadamente nesse exemplo que a gente está tratando. Feito isso, a gente tem a última de todas, que é a média, né? Essa média ela é dada por uma situação muito legal, né? A gente tem aqui, ó, nesse caso aqui específico, você tem aqui uma referência à legenda, tá?
aqui em cima, tá vendo? Média 350,45 mil, 450 mil reais, 350 mil, 450 reais aproximadamente, vem como uma referência ao valor de média para a gente montar aquela sequência. O que a gente vai ter nesse caso aqui? Lembra que eu falei para vocês, aqui em gap diário, se eu não me engano, a gente tinha algo do tipo? Não, apenas aqui mesmo. Aqui nessa célula que eu quero colocar como legenda, né, vocês vão ver que eu coloquei aqui, ela está aparecendo aqui inclusive, ó, 350 mil, ao invés de eu colocar ela aqui na linha como um todo. Por que isso é interessante? Porque se eu coloco, por exemplo, e eu vou fazer isso agora para vocês terem noção, tá? Esse valor de média, vou clicar aqui na linha que eu quero, por exemplo, né? Vou adicionar um rótulo aqui. Vocês vão ver que vai ficar uma coisa meio um dado em cima do outro. Se eu colocar acima, por exemplo, vai ficar uma coisa meio estranha, etc. Para esse caso não ficar tão estranho, a gente coloca essa informação da média dentro da própria legenda. Com isso, a pessoa que for visualizar o gráfico, ele fica de uma forma mais limpa, que dá para a gente bater o olho e entender que aquilo ali é 350 mil. Nesse caso aqui eu fiz um concatenado de textos da mesma forma que a gente já viu antes, né? Com a palavra média concatenado com um texto dividido por 1000 para fazer aquele número que eu conversei com vocês anteriormente, seguindo essa formatação em reais e a palavrinha 1000 no final. Isso tudo concatenado vai dar aquela expressão média 2 pontos, 350 mil reais. Você pode concatenar qualquer coisa, textos, números, datas, da forma que você entender melhor a gente pode trazer. E por fim, pessoal, a gente tem aqui o gap. Se vocês forem prestar atenção detalhadamente nesse gráfico, tá? Quando a gente faz ele selecionar dados e tal, a gente colocou aqui o nosso gap, né? Nesse caso aqui representado pelas 3 últimas colunas que eu selecionei manualmente até as vazias. Pelo contrário, o Excel ia pegar todo o período que está preenchido com números lá. Então, para esse gap aqui, obviamente a gente setou como legenda, né, para todos eles aquela primeira legenda que a gente fez lá no começo, né, que a gente citou aqui, lembrando com os 3 dias a mais que faltam para esse caso aqui. E a gente trouxe isso aqui da forma mais didática possível para que você, como gestor, possa bater o olho e entender de forma rápida e precisa, né, sem precisar recorrer a nenhum recurso como posicionar o mouse aqui e entender que aquele valor lá de 525.010 reais, na verdade é 525.012,38. Como às vezes os centavos, a última casa lá não interessa muito, a gente arredonda isso aqui para ficar visualmente melhor para a gente bater o olho e tomar aquela decisão. No caso do gap a gente optou por colocar 3 casas, tá? Isso vai do critério que você entender como válido. Agora vem um adendo nisso aqui. Ao contrário do que a gente viu lá nos anteriores, vocês vão ver que a gente aqui teve uma tratativa de que, basicamente, para cada dia nós temos 2 colunas, né? A primeira coluna de faturamento e a segunda coluna, que ela vai aparecer só aqui onde está vazio, tá? Que é a de valor de gap diário que falta. Então, basicamente é o seguinte, o que dá para interpretar desse gráfico, né? Que para que eu bata a minha meta, que é de, lembrando aqui, né, a minha projeção é de 8,06, a minha meta é de 7.500.000 reais aproximadamente, nesse caso está exato, né, eu vou ter que fazer 163 mil reais, 163.670 reais nos próximos 3 dias, a cada dia, para mim bater a minha meta aqui, né. Lembrando que minha média tá boa, então eu posso permanecer na média, que a tendência é que eu bata, e não somente bata a meta, mas supere ela em 560 mil reais aí, né? E para cá, especificamente, ele mostra para você visualmente que, mantendo o número de média, eu já bateria tranquilamente a minha meta, que aqui para mim fechar ela, estaria em 163 mil reais. Bom, pessoal, só o que eu queria passar para vocês, fica a dica aí. Sugestões, dúvidas, qualquer outro comentário que venha agregar a nossa pequena aula aqui, fiquem à vontade e sejam bem-vindos como sempre. Eu sou o Thiago Ribeiro, sou da Charts for Sure, uma empresa focada em treinamento e consultoria.
E estamos à disposição. Assim que você quiser, assim que você precisar, pode entrar em contato conosco. Novamente, obrigado e até mais.